Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Terapia. Eu sou a doutora Michele Piocher e é sempre um enorme prazer receber vocês aqui no meu Café com Terapia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado, mas muito importante, e eu quero que vocês preparem uma xícara de café, uma xícara de chá, um suquinho, uma água de coco, não importa. O que compuser o café da manhã de vocês, porque o nosso papo hoje vai render, vai ser importante. E agora, nesse tempo que a gente vive, se aproximando, um tempo que se aproxima das festas de final de ano, é um tempo excelente para a gente deixar emergir da alma as dúvidas que nos acometem e que furtam da gente o melhor do nosso núcleo. Hoje nós vamos falar sobre solidão na era digital. Olha só, apesar de estarmos hiperconectados através da tecnologia, muitos de nós ainda se sentem mais isolado do que nunca. E essa é uma verdade dolorida. Eu sei que ouvir isso não é agradável, mas a solidão é um sentimento que nos afeta profundamente. E também pode ser um convite à transformação se nós aprendermos a olhá-la com bons olhos, com olhos treinados, olhos com ferramentas. E é para isso que a gente se encontra hoje, para que eu te ensine a adotar esse olhar mais meigo e menos altivo, inclusive contra você mesmo. Vamos nos acomodar agora confortavelmente, porque juntos nós vamos conhecer melhor essa visitante, a solidão. Afinal, entender os seus sinais e as suas causas é o primeiro passo que a gente precisa dar para superá-la. Isso mesmo. A era digital é um paradoxo, claro. Nós estamos vivendo em um mundo onde a tecnologia encurtou distâncias físicas, e essa é uma verdade que pode ser muito benéfica, mas, paradoxalmente, ampliou as distâncias emocionais. Redes sociais, aplicativos de mensagens, e-mails, tudo isso deveria nos aproximar. Eu acho que, inclusive, essa é a ideia principal de aproximação. Mas muitas vezes nos deixa com a sensação de que estamos gritando em um vazio. A solidão, que já foi um desafio individual, é também agora um problema coletivo. Sabe que eu tenho alguns pacientes que dizem, quando eu pergunto, você tem amigos? Quem são seus amigos? E esses pacientes têm a vã ilusão de que têm muitos amigos, porque suas redes sociais tem mais de 1.000 pessoas que os seguem, que os acompanham, muitas vezes com um percentual bem menor do que o número final. E essa é uma ilusão que muitas vezes a gente pode levar para o nosso caminho erroneamente e inocentemente. Afinal, os amigos de rede social não são os amigos que nos compõem como seres humanos. Muitas vezes a gente nem conhece essas pessoas, muitas vezes a gente nunca teve um tete-a-tete golden hour com elas. Então, cuidado quando você fomentar amizades, porque existem categorias, existem as amizades muito reais e verdadeiras, existem as amizades sociais, existem as amizades superficiais, existem coleguismo e relações que nós somos meio que convidados a alimentar para que haja uma corte da boa vizinhança. E existem amizades virtuais. E é importante categorizar para que a gente não se iluda e não saia aí achando que é extremamente popular, quando na verdade aqui dentro o que ecoa é mesmo um vazio existencial, um grito no escuro. É importante, inclusive, lembrar que a solidão não significa estar sozinho fisicamente. Muita gente se sente só na companhia de multidões. E muitas pessoas cercadas de amigos também sentem esse vazio. A solidão é, acima de tudo, a desconexão consigo mesmo e com os outros também. Quando a gente se desconecta do nosso melhor, do nosso design existencial, a solidão dá pinta e muitas vezes faz morada. O impacto da solidão atinge, inclusive, a nossa saúde física. E vocês já devem ter ouvido sobre psicomatizações,
que são sintomas físicos relacionados a emoções doentias. Por exemplo, quem sofre de pânico e tem um ataque, tem a sensação de que está sofrendo um ataque cardíaco, quando na verdade é só uma emoção psicomatizando, uma emoção dando vida física àquilo que ela vive dentro da gente. Então, as searas, como seres integrados, elas comunicam, elas coexistem. Eu costumo dizer que não tem como a gente separar a vida física da vida emocional, da vida espiritual, porque nós somos essa tríade acontecendo o tempo todo. E a solidão prolongada, inclusive, pode ter sim um impacto devastador na nossa saúde mental e também na nossa saúde física. Estudos mostram que ela aumenta o risco de ansiedade, depressão e até mesmo de doenças cardiovasculares, como eu acabei de pontuar. Você sabia que se sentir desconectado pode ser tão prejudicial? Olha isso, gente. Se sentir desconectado de você pode ser tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Gente, não é brincadeira. Cuidar de emoção devia ser item de prioridade da nossa lista, mas não só na lista de desejo do Natal, devia ser prioridade o ano todo. E o mais preocupante é que a solidão costuma alimentar um ciclo vicioso. Quanto mais isolados nós nos sentimos, mais temos dificuldade em buscar conexões reais. Passamos a evitar situações sociais por medo de rejeição ou por simplesmente não saber como reconectar a nossa vida às vidas das pessoas. E eu quero aproveitar para você que está perdido, para você que não sabe exatamente qual é o próximo passo, o que fazer com essa dor que você sente de isolamento social, isolamento familiar, isolamento em relação às pessoas que você encontra no seu trabalho, enfim. Eu posso te ajudar a resolver isso de verdade. Eu quero te apresentar a consulta emocional quântica vibracional, que é uma criação minha, que mistura nuances de psicanálise, neurociência, programação neurolinguística, física quântica e tantas outras credenciais que me compõem como profissional, todas elas unidas em doses muito pontuais para que eu possa te ajudar a resolver rapidamente o seu problema. Eu ajudo você a identificar e a liberar as emoções que estão bloqueadas, permitindo que você alcance o seu verdadeiro potencial. Imagine-se vivendo uma vida com mais equilíbrio, mais paz, mais prosperidade, que é um direito seu, um direito divino. E quando a gente se desconecta do nosso melhor, a gente também se desconecta dos resultados que já estavam no trilho da nossa jornada. E esse é o ponto mais triste. Mas você não precisa passar por isso. Não deixe que os seus bloqueios emocionais te impeçam de alcançar os seus sonhos. Seus sonhos têm um valor, não têm um preço. E esse valor é tão importante porque ele define você, ele define o quanto você vai viver. Pensa só que quando a gente vai realizando um sonho atrás do outro, a nossa vida física aumenta porque a gente tem mais saúde. Quando a saúde emocional está em dia, a saúde física é impactada e também fica em dia. E a saúde espiritual também fica em dia. E saúde em dia é sinônimo de vida longa. Então, se você quer viver mais e quer viver melhor, conheça a minha consulta, que pode sim ser um vetor de transformação incrível para a sua jornada. Agende já, hoje mesmo, agora, não perde mais tempo, com a minha equipe que está pronta para te atender através desse número que aparece no GC, mas para quem está nos ouvindo, eu vou repetir, é 96330 5888, 96330 5888. Uma consulta que pode fazer com que você viva mais e viva melhor. Isso aí. Gente, a solução para a solidão existe e eu quero dividi-la com você. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente identificou, doutora, eu identifiquei, eu tenho um problema de solidão, eu me afastei, eu me isolei, mas sim, eu tenho desejo de retomar. Afinal, eu entendi que eu não sou um ser isolado numa ilha, eu preciso de conexões humanas para ser mais feliz, ser mais realizado, ser mais empática, ter mais resultados. Bom, a primeira coisa, então, é a reconexão com você mesmo. Dedique momentos para refletir sobre os seus sentimentos,
sobre as suas necessidades, que são muito importantes, porque a solidão muitas vezes nos convida a olhar para dentro, para a gente descobrir quem a gente é, quem realmente a gente é. Isso é muito importante. Pratique a empatia, isso é muito, muito relevante. E eu não bateria nessa tecla insistentemente se eu não percebesse algo clinicamente miserável. Pessoas sem empatia tendem a ser isoladas e não voluntariamente. O que eu quero dizer com isso? Quando nós não temos empatia, as pessoas repelem a nossa existência, elas se afastam. A gente nem precisa sofrer de solidão para que as pessoas debandem. Por isso, a empatia, além de nos conectar a outras pessoas de maneira mais saudável, é importante porque ela nos coloca numa conexão de presente. Nós nos tornamos presentes na vida das pessoas, porque nós derramamos cura, nós derramamos solução e, no mínimo, nós ensinamos as pessoas a olharem a mesma situação de ângulos diferentes. Isso é muito importante. Invista em presença física. Muitas vezes você não pode oferecer sequer pequenos gestos de amor à distância. É lógico que a tecnologia nos facilitou sob vários ângulos, mas existem coisas que ainda precisam da nossa presença, que ainda precisam do nosso toque. Imagina só se você é uma pessoa sinestésica, que é aquela pessoa que só entende o amor pelo toque. Sentindo alguém, sentindo um abraço, que inclusive restarta muita gente. Como é que você lida com essa distância? Com a solidão da sua alma e da alma de alguém que de repente você ama muito, mas que não sente o seu abraço há tanto tempo. Se dê ao luxo de estar presente, de empregar tempo na vida das pessoas que são importantes para você. Você nunca vai se arrepender de amar direito. E uma ferramenta emocional, claro, porque eu adoro ferramentas. Ferramentas são recursos que estão ao alcance das nossas mãos o tempo todo. Eu gosto de ensinar aos meus pacientes e a vocês que estão me assistindo ou me ouvindo, ou aqui ao vivo comigo, a terem recursos para que vocês mesmos eduquem suas emoções na direção certa. Então, a gente precisa entender o que uma ferramenta faz. Uma ferramenta cura, uma ferramenta restarta, uma ferramenta coloca a gente no trilho certo. E eu desenvolvi uma ferramenta que pode ser a resposta para todos os seus problemas. É o meu aplicativo MyVibes. O que é o MyVibes, doutora? Bem, o MyVibes é uma ferramenta de reprogramação mental, mas ela reprograma. O MyVibes é um aplicativo que não só reprograma o seu inconsciente, reprograma também o seu consciente. Por quê? Porque você precisa entender, racionalizar sobre as questões que estão ao seu redor. Se você só mirar em cuidar das suas crenças, que já produzem um resultado interessante, você esquece de mirar na sua rotina. Mas é aqui na rotina, é no hoje, é no agora que as mudanças começam a acontecer. Tem muita gente que acredita que as flores nascem apenas na primavera, mas elas se esquecem que toda a produção para que essa flor desabroche na primavera é feita no inverno. Se você não tiver recursos para enfrentar os invernos da sua vida, a sua primavera não terá desabrochar, a sua primavera não terá jardim e você não merece ser uma terra infértil por falta de ferramenta. Então, conheça o MyVibes. Para você que está me ouvindo agora, para você que está me assistindo, para você que consegue me assistir aí no YouTube, myvibes.club. Vou pedir também aqui para colocarem no GC, myvibes.club. Lá você vai encontrar mural dos sonhos, você vai encontrar declarações prontas para criar o seu destino, você vai colocar sua voz em movimento na direção daquilo que você deseja realizar. E eu posso te garantir que os 5 países em que nós atuamos com o aplicativo têm pessoas fazendo vida e fazendo vida em abundância, em glória, realizando sonhos, fazendo a vida acontecer. Seja um dos nossos casos de sucesso, experimente o MyVibes e depois você me conta sobre todas as mudanças rápidas que acontecem quando você aprende a colocar a sua voz na direção dos seus sonhos. A solidão não é o fim da linha, gente. Ela pode ser o início de um caminho para conexões mais autênticas e significativas. Agora,
falando em ferramenta e falando em tudo que pode otimizar a nossa vida, eu quero falar com vocês sobre o Mindful. Gente, esse suplemento mudou a minha vida. Vocês sabem que, como psicanalista, eu tendo a ter uma personalidade muito catedrática, muito alquimista, muito questionadora. Eu gosto de ler sobre tudo, estudar sobre tudo, entender sobre tudo. E eu preciso de foco para isso. Eu preciso ter saúde, mas também saúde que me capacite para ter atenção, para produzir na direção correta. E olha só, eu tô apaixonada porque é isso que o Mindful faz. O Mindful é um suplemento indispensável para você que precisa produzir e produzir vida com categoria, com saúde, com foco, com atenção naquilo que deseja, porque é só assim que a gente consegue, através de muita saúde mental, muita clareza mental, realizar tudo aquilo que a nossa rotina pede. Com uma seleção dos melhores ingredientes naturais, ele é a solução perfeita para quem quer alcançar o máximo desempenho mental. Imagine só você se sentir mais produtiva, mais focada e o melhor. Agora vem a notícia que eu mais amo dar quando eu penso em Mindful. O Mindful organiza, regulariza os seus hormônios de forma natural. Para mulheres que sofrem com TPM, que sofrem com hormônios desregulados, que nem se reconhecem em períodos críticos, o Mindful pode ser uma solução maravilhosa, porque ele vai te ajudar a regularizar os seus hormônios e te deixar mais equilibrada. Isso não tem preço, gente. Isso aqui, ó, é muito, muito, muito elite. Isso daqui salva a sua vida, salva a sua emoção. E além disso, tem benefício combinado, que eu acho maravilhoso. Quando você adota esse combustível, que é um combustível que a sua mente precisa, você pode potencializar a sua mente também, porque através do benefício combinado do Mindful, que é tudo isso que eu te falei e que eu uso, por isso eu estou recomendando, porque eu uso já há algum tempo, isso daqui mudou a minha performance, mudou a minha rotina. Além do benefício em nível fisiológico, você pode impulsionar o seu foco e a sua concentração através do meu aplicativo My Vibes, porque ele vai te ajudar a alinhar a sua mentalidade, as suas emoções, vai te alinhar emocionalmente, enquanto que o Mindful vai te alinhar fisiologicamente. E aí, com essa dupla, com esse benefício combinado, ninguém segura você. Realizações vai ser a sua realidade, a sua normalidade. Não vai mais ser o milagre que você busca para existir. Então, não perca tempo. Não perca tempo, ó. Mindful. Vou pedir aqui para colocarem no rodapé, mas eu vou aqui deixar também um veículo para que vocês adquiram já. Telefone 96330-5888 para você que está fora de São Paulo, 11 96330-5888. A equipe está pronta para te atender, ou se você quiser conhecer melhor, myvibes.club/mindful, myvibes.club/mindful. O benefício combinado que você precisa para ter um 2025 maravilhoso. Não perca tempo. E agora, gente, chegou um momento que eu amo, que é um momento em que a gente declara junto. Por quê? Eu quero dizer que declarações não são só meras palavras jogadas ao vento, para que a gente fique mais espiritual, para que a gente fique com a energia mais relax, não tem nada a ver com isso. Declarações são um ponto de construção neural daquilo que a gente ainda não tem. Por que algumas pessoas realizam mais que outras? Porque essas pessoas têm caminhos neurais de realização. Por que algumas pessoas parecem ter mais sorte que outras? Porque essas pessoas empregaram tempo e atenção construindo caminhos que as levam do ponto que elas estão até onde elas desejam chegar. E como é que eu construo isso, Mia? Como é que eu faço esse caminho? Através das suas palavras, porque as suas palavras criam caminhos na sua mente que encurtam o prazo entre o sonho e a realização do sonho. Então, se você quer realizar sonhos, se você quer que a sua vida prospere, se você deseja promoção, se você deseja ser alguém maior, aprenda a colocar a sua voz na direção daquilo que você quer realizar, porque aí não tem erro. Construindo esse caminho que não existe na sua mente, você constrói o caminho aqui fora também. Lembrem-se, tudo que acontece aqui fora começa primeiro aqui dentro.
Então vamos lá, fechem seus olhos, entrem em posição de oração comigo. Vamos declarar hoje para que a solidão seja o seu passado, não o seu futuro. Eu me abro para conexões verdadeiras e significativas. Sou digna de amor, cuidado e pertencimento. Escolho me conectar de forma autêntica com as pessoas ao meu redor e, acima de tudo, comigo mesma. Transformo momentos de solidão em oportunidades de crescimento e autoconhecimento. Confio que o universo me guia para relacionamentos saudáveis e enriquecedores. Essa declaração vai criar um caminho tão especial para você e eu sugiro que você a repita por 7 dias até o nosso próximo encontro que acontece semana que vem, toda quarta-feira, às 6:30 da manhã, aqui no Café com Terapia. E essa declaração vai ficar disponível no meu Instagram, @mipioker com K. Aliás, eu quero aproveitar e já deixar todos os meus canais de contato para que você possa me encontrar. No Instagram, @mipioker com K. No TikTok, @DRA Mipioker, que é a abreviação de doutora DRA Mipioker, com K. michelepioker.com.br é o meu site oficial, ou joga no Google que lá você também vai me encontrar. Michele com 2 L's e no final Pioker. Com certeza você vai encontrar um meio de me achar, mas eu quero garantir que essa declaração estará disponível no meu Instagram, para que você tenha esse recurso, essa ferramenta para fazer a sua semana ser muito mais produtiva, feliz, e para que a solidão seja realmente o seu passado. Eu quero te agradecer pela companhia, foi incrível, é sempre muito gostoso te encontrar nessa terapia e eu sei que você entra de um jeito aqui e sai de outro. Eu mudo você? Não, eu te deixo muito melhor, porque eu aposto naquilo que você já é. Você só precisa encontrar o seu caminho e ele já existe dentro de você. Até a próxima quarta-feira no nosso Café com Terapia. Um beijo, tenha um excelente dia, excelente semana. Tchau, tchau.